Andréa Silva na área. Vamos lá para mais uma aula? Hoje falando sobre análise sintática. Mas antes disso, eu gostaria de contextualizar com vocês aqui e rever com vocês aqui 3 conceitos. O que é frase, o que é oração, o que é período, tá? Só para que vocês relembrem, frase é quando eu tenho um sentido completo. Não preciso ter verbo. Pode ser que tenha, mas não precisa ter verbo. Quando eu tenho, por exemplo, atenção criança, socorro, eu tenho um sentido completo? Tenho. Então, aí eu tenho uma frase. Já a oração, não. O enunciado ele precisa ser construído a partir do verbo. Ele precisa partir do verbo. A parte mais importante da minha oração, da minha frase ali, no caso da oração, é o verbo. Olha lá. Lara saiu de casa. Qual é o assunto principal aqui? Sair, né? Saiu de casa. A minha frase aqui, no caso, ela é mais que uma frase, porque ela possui um verbo. Se ela possui verbo, é oração. E o período? O período é quando eu tenho essa oração. Cada verbo, cada oração, eu tenho um período. Então, por isso que eu tenho um período simples ou período composto. Quando eu tenho mais de um verbo, 2 ou mais verbos, eu tenho o que equivale a um período composto. Hoje, a nossa análise sintática será do tipo simples, então vai analisar apenas o período que tem uma oração. Porém, quando eu falo para vocês em oração subordinada, oração coordenada, eu analiso mais de uma, tá? Mas esse não é o motivo da nossa aula hoje. Olha lá o exemplo. Lara saiu para comprar pão. Quais são os verbos aqui? O sair e o comprar. São 2 ações. Ela saiu e saiu para comprar pão. Então, eu tenho o período composto. Lara saiu de casa. Uma oração apenas, eu tenho um período simples. Ok, galerinha do bem? Vamos lá. Na minha oração, eu tenho alguns termos. Os termos que são essenciais, como é o caso do sujeito e do predicado. Então, eles são essenciais. Não existe oração se eu não tiver o sujeito e o predicado, né? Ah, professora, mas tem alguns casos que a oração é sem sujeito. Calma, figurinha. Já vamos falar sobre isso. Mas, quando eu falar para vocês em sujeito, predicado, lembre-se que esses são os termos essenciais da oração, ok? Depois dos termos essenciais, temos os termos que são integrantes, como é o caso do complemento verbal, do complemento nominal, do predicativo, do agente da passiva, tá? Mas os termos essenciais significam as orações não funcionam sem eles. Não tem oração sem termos essenciais. Nos termos integrantes, significa que eles fazem parte. É como se fosse o seguinte, lembrando do corpo humano aqui, gente. O que é essencial para que o ser humano sobreviva? O coração, os pulmões... Ah, professora, todos os órgãos. Não, calma. O coração ali bate no ser humano, certo? Isso é essencialmente. Os termos integrantes, galera, é que eu tenho pernas, eu tenho mãos, eu tenho braços, eu tenho visão, né? Tudo isso integra a minha pessoa, o meu físico, tá? Pode ser que eu funcione sem um deles? Pode ser, mas eles são integrantes. Os essenciais são outros. E temos também os termos acessórios. Quais são os acessórios que vão do ser humano? O brinco, o cabelo acaba sendo ali um acessório, né? Porque querendo eu posso raspar, eu posso cortar, tá? E então, esses são os acessórios. O sapato, a bolsa, são acessórios, estão ali só junto com os termos essenciais, como é o caso o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto, ok? E tenho também o vocativo, que é um elemento assim meio que deslocado. Ele não gosta muito de amizade com as pessoas, então ele é sozinho, tá? Vamos ver cada um desses. Nos termos essenciais, como eu falei para vocês, eles são só apenas 2, o sujeito e o predicado. E aí, o que seria um sujeito? O sujeito é aquele que pratica o verbo. Ele vai praticar todas as ações ou o estado, ele vai praticar ali o meu verbo. A classificação é a seguinte, a simples, né? Eu vou analisar aqui, gente, de acordo com o núcleo. Quem está praticando? Eu tenho um núcleo, uma parte importante, ou tenho 2 ou mais, né? No caso da classificação do sujeito simples, eu tenho que lembrar que o sujeito possui apenas um núcleo. O menino pulou um muro. Ai meu Deus, como eu vou descobrir o meu sujeito? Gente, é simples. Pergunta para o verbo. Professora, tá ficando doida? Não, não tô ficando doida, tá? Mas pergunta pro verbo assim, ó. Quem? Quem? O menino pulou o muro. Gente, qual é o verbo aqui? Pulou.
Quem pulou? O menino. O menino é o meu sujeito. Qual é a parte mais importante de o menino? Menino. Então, menino é o meu núcleo. Quantos núcleos eu tenho aqui? Um. Se eu tenho um núcleo, significa que meu sujeito é simples, tá? Agora, se tiver 2 ou mais núcleos, significa que o sujeito é composto. Olha lá embaixo. O menino e a menina pularam o muro. O verbo já mudou aqui para o plural, né? Então, quem pularam? Quem pularam? O menino e a menina. Qual é a parte mais importante? O meu sujeito é tudo isso, tá, gente? O menino e a menina. Mas o meu núcleo do sujeito aqui é apenas menino e apenas menina. Então, eu tenho 2 núcleos, significa que eu tenho sujeito composto. Tudo bem? Isso aqui é fácil, né? Vamos ao próximo. Oculto. O que é um sujeito oculto, ou sujeito elíptico, ou desinencial? Muitas provas adoram o termo elíptico, tá? Então foquem nisso. O sujeito elíptico é aquele que não está explícito na oração, mas dá para analisar, dá para descobrir quem é. Se você forçar um pouquinho ali o verbo, ele te conta quem é. Será identificado a partir da primeira pessoa. Será identificado a partir do eu ou do nós. Está ali subentendido o eu ou nós. Tá bom? Lembre sempre disso, porque vai diferir do indeterminado e também do oração sem sujeito, tá? Quando eu falo, por exemplo, para vocês assim, ó, escrevi uma poesia. Qual é o verbo? Escrever, né? O escrevi é o verbo. Quem escrevi? Dá para falar nós escrevi? Eles escrevi? Tu escrevi? Não, não dá para conjugar dessa forma. Então, dá para utilizar apenas com o eu. Utilizou com o eu ou nós, se eu estiver incluso aqui, é oculto. Sujeito indeterminado é um outro tipo de sujeito. Eu não posso identificar ali, eu até consigo identificar, só que agora eu sei que é eles ou elas, ou ele ou ela. Não está explícito também, mas aqui eu vou levar em consideração a terceira pessoa do plural, tá? Quando eu falo, por exemplo, ó, chamaram você. Quem chamaram? Eles chamaram você? Eu chamaram você? Não, nós chamaram você, então não pode ser oculto. Quem chamaram? Eles ou elas? Não sei, não dá para identificar o gênero. Se não dá para identificar o gênero, gente, lembra o seguinte, é indeterminado. Tá ali escondidinho, não tá? Mas não está na primeira pessoa, então não pode ser oculto. Significa, então, que é indeterminado. Lembre-se aqui também do seguinte exemplo. Quando eu falo assim, ó, estacionaram na minha vaga. Eu consigo identificar quem estacionou na minha vaga? Não, alguém em determinado lugar chegou, estacionou e pronto. Eu tinha uma vaga, ou eu tenho até mesmo na frente da minha casa um lugar lá para estacionar, né? É reservado. O que significa isso? Alguém chegou, deixou o carro lá e foi embora. Eu consigo identificar quem é esse alguém? Não. Eu sei se é um homem ou uma mulher? Não. Então, se eu não sei se é ele ou ela, então eu tenho um sujeito indeterminado, tá? E o último tipo de sujeito, que na verdade não é um sujeito, não existe, tá? Pode ser que em algumas provas apareça como sujeito inexistente. Mas se é um sujeito inexistente, significa que a oração é sem sujeito, gente. Isso aqui é a mesma coisa. Significa o seguinte, ó, nenhum termo pode aqui praticar o verbo. Não tem um sujeito específico, não tem alguém que vá fazer isso. Aqui eu preciso focar em 2 coisinhas. Então, prestem atenção. Quando ocorrer algum tipo de fenômeno da natureza, quando estiver ali aparentemente o verbo haver ou o verbo ser com o sentido de existir, ou até mesmo quando algum verbo mostrar tempo, tá? Pode ser que seja o verbo haver, o verbo ser, mas pode ser que também venha outro verbo, como é o caso aqui no meu exemplo. Há bons restaurantes aqui. Há bons restaurantes. Quem há, gente? Faz a perguntinha pro verbo. Quem há? Tem aqui quem há? Não, né? Então, se tem o verbo há no sentido de existir, ou o verbo ser no sentido de existir, oração sem sujeito. Choveu muito ontem. É um fenômeno da natureza? É. Oração sem sujeito. Passava das 4 da manhã. Gente, não é o tempo? Sim. Quem passava? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia do tempo aqui, significa que é uma oração sem sujeito. Analisando aqui, gente, agora, o predicado. É o que restou. Eu tirei ali o meu sujeito, todo o resto da minha oração é o meu predicado. Professora, mas até o verbo é predicado? Como assim? Sim, até o verbo é predicado, tá? Então, quando eu tenho, ó, Michael Jackson era considerado o rei do pop. Quem era? Michael Jackson. Michael Jackson é meu sujeito. Então, eu excluo Michael Jackson, que é o meu sujeito. Todo o resto é chamado de
predicado. E então, o predicado tem algumas classificações, tá? Antes de estudarmos aqui quais são essas classificações, eu quero relembrar, tá? O que é um verbo nocional e o que é um verbo relacional. O verbo nocional é aquele verbo de ação, né? Conhecido como verbo de ação. Então, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, não são nocionais, são relacionais. São conhecidos também como verbo de ligação. Então, exclui o que é de ligação, chama de relacional, e o nocional é todo o resto. Então, passar, morrer, correr, fugir, são verbos nocionais. Já ser, estar, permanecer, continuar, ficar, são todos verbos de ligação. Então, são verbos relacionais. O primeiro tipo de predicado é chamado de verbal, predicado verbal. É aquele que tem como núcleo, né, o verbo aparente ali, o verbo que tem maior importância naquela oração, é um verbo nocional. Então, é um verbo que pode ser classificado em transitivo ou intransitivo. Mas calma, vamos ver tudo isso. O povo protestava nas ruas contra o racismo. É apenas um estado, uma ligação? Não. Então, se não está dentro da ligação, né? Então, é um verbo nocional. Nominal. Tem como núcleo um verbo relacional. Então, significa que aqui sempre vai aparecer no nominal um verbo de ligação. As pessoas são racistas. Então, esse são aqui é o do verbo ser. Se é do verbo ser, é um verbo relacional, um verbo de ligação. Predicado nominal, tá? Predicado verbo nominal. Gente, o predicado verbo nominal, ele apresenta dois núcleos. Um verbo nocional e outro com predicativo. O que é um predicativo mesmo? É uma característica, seja do sujeito ou seja do objeto. Mas a gente já vai ver o que é objeto, o que é predicativo. Calma, só lembra do seguinte, eu tenho dois núcleos. Eu tenho um que caracteriza e outro que faz o quê? Que me mostra ali o verbo nocional. Olha lá. O juiz declarou o réu inocente. Gente, declarar é um verbo de ligação? Não. Se não é um verbo de ligação, significa que ele é um verbo nocional. Tem um verbo nocional aqui e tem uma característica desse réu, não tenho? O juiz declarou o réu inocente. O réu era o quê? Inocente. Eu tenho uma característica do meu objeto. Uma característica do meu objeto é chamado de predicativo do objeto. E eu tenho também o verbo nocional. Por isso, eu tenho um predicado verbo nominal. Estudando agora os termos integrantes da oração. Quais são os termos que fazem parte dessa oração, né? Não são essenciais, mas estão ali. Os complementos verbais, que são chamados de objeto direto ou objeto indireto, ok? Vai depender da transitividade do verbo, mas já vamos ver. O complemento nominal, o predicativo, e aqui eu tenho o predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, e por fim, o agente da passiva, tá? Começando pela transitividade verbal, galera, quando eu sei que um verbo é transitivo ou intransitivo? Lembrem-se, o verbo intransitivo tem sentido completo, não precisa de nenhum outro tipo de termo para fazer sentido. Ele é independente, ele não precisa de ninguém mais para ter sentido. Olha lá, Paula acordou. Preciso explicar como é que acorda? Não. Chorou até pegar no sono. Preciso explicar como é que chora? Não, né? Lisa nasceu em 1992. Preciso explicar como é que nasce? Não, né? Então, são verbos o quê? Intransitivos. Possuem sentido completo. Já o transitivo, não. Ele é dependente, ele é totalmente dependente de um complemento. Esse complemento tem o nome de objeto. Então, ele é totalmente dependente de um complemento, de um objeto. Ele não apresenta sentido completo se eu falar apenas o verbo. Como assim, professora? Me explica melhor isso. Vamos lá. Paula comprou um carro. Gente, se eu chegar para vocês e falar assim, ó, comprou ou comprei, vocês vão perguntar alguma coisa? Sim, vão perguntar o quê? Comprou o quê, professora? Então, lembrem-se de perguntar sempre para o verbo. Você vai perguntar quem e vai te responder quem é o sujeito e vai perguntar o que ou de que ou do que e vai te responder o meu objeto. Se respondeu essa dependência, eu tenho um complemento, um objeto. Se não respondeu nada, né? Se não tem como, se tem sentido completo, eu tenho um intransitivo. Se responder, eu tenho transitivo. Tudo bem? Lembrem-se, aqui eu tenho
não apresentando um sentido completo, necessitando de um complemento, eu tenho um verbo transitivo. Olha lá, Paula comprou o quê? Ah, gente, comprei. O quê? Um carro. Ah, gostei. Do que você gostou, ser humano? Pergunta pro verbo, do que? Gostou do que? Do presente, tá? Se o resto da oração responder esse verbo, lembre-se, é um complemento verbal. Então, vai completar o sentido do verbo. Sempre vai ser relacionado ao verbo, tá? Gostei do que? Do presente. Trouxe o que? Meu livro. Completa sempre o sentido de quem? Do verbo, tá? E aí, nesse verbo que é transitivo, eu tenho o transitivo direto ou o transitivo indireto. Transitivo direto, eu tenho um complemento, um objeto ali que está ligado com o meu verbo diretamente. Não tem preposição. Quando ele tiver preposição, é indireto. Quando ele não tiver preposição, ele é direto. Então, digamos que eu fiz a perguntinha para o meu verbo. Ele respondeu. Como é que eu vou identificar qual é o objeto direto e o objeto indireto? Gente, lembrem-se, qual é a pergunta que você fez? Qual a pergunta que eu fiz? Por quê? Vá buscar uma cadeira. Qual é o meu verbo? Buscar. Buscar o quê? Respondeu o quê? Lembre-se, transitivo direto. Respondeu de quê? Transitivo indireto. Olha só. Vá buscar o quê? Uma cadeira. Respondeu? Respondeu. Então, transitivo direto. Olha só aqui. Eu gosto. Dá para perguntar o quê? Eu gosto o quê? Dá. Eu gosto o quê? Doce. Então, não é direto, né? Eu gosto de quê? Do que você gosta? Do que? Se é do que e respondeu de doces, eu tenho transitivo indireto. Lembre-se, o transitivo indireto será sempre ligado ao verbo por meio de uma preposição. Quais são as preposições, professora? Na, no, do, em, entre, ante, a, após, até, com, contra. Todas essas são preposições que são levadas em consideração aqui para analisar o objeto indireto. Seguindo aqui, pode ser que um verbo seja tanto transitivo direto como indireto. E aí, quando aparecer dois objetos simultaneamente na mesma oração, tá? Dependendo do mesmo verbo, significa que o verbo é transitivo direto. Olha só, você deu o quê? Os ingressos. A quem? A seu pai. Tudo bem? Ou de quem? De seu pai. Lembrem-se, a preposição aqui vai responder para você. A preposição aqui vai responder, vai completar o sentido do verbo, tá bom? Esses dois objetos aqui, simultaneamente aparecendo, significa que eu tenho um verbo que é transitivo direto e indireto. Ou um verbo bitransitivo. Pode ser que apareça esse termo também na prova de vocês, ok? E aí, por fim, eu tenho o verbo de ligação. Galera, lembra do seguinte, ou será transitivo, ou será intransitivo, ou terá um verbo de ligação. Por quê? O verbo de ligação, ele não vai mostrar ali nenhuma transitividade. Então, quando for verbo de ligação, coloca só embaixo assim, ó, v.l, verbo de ligação. Você não vai colocar nenhum tipo de transitividade ou intransitividade para esse verbo. Por quê? Porque ele é verbo de ligação. Ele vai mostrar ali um estado, uma condição ou uma qualidade do sujeito apenas. Serve só para isso. André continua sorridente. Identifica ali, ó, VL. Nesse caso, você tem que identificar VT, né, porque é transitivo, DI, porque é transitivo direto e indireto. E aí, esse é o objeto direto e o objeto indireto. Esse é o objeto direto e esse é o objeto indireto. Depois disso, eu tenho o predicativo, que é um termo ou uma palavra que serve para qualificar. Qualificar quem? O sujeito ou o objeto. Eu tenho que ter aprendido aqueles dois termos que acabamos de ver. Por quê? Porque eu vou classificar o sujeito ou o objeto. Vejam só. Predicativo, então, do sujeito. Martinha vive o tempo todo angustiada. Qual é o meu verbo? Vive. Quem vive? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Por quê? Para responder o meu sujeito. Quem vive? Martinha. Vive o quê? O tempo todo. Angustiada. E o angustiada não é um adjetivo de Martinha? Não é uma característica de Martinha? É.
vai lá embaixo onde você marcou o que Martinha é. Vai lá atrás, relembra. Martinha é quem pratica o verbo, então é o sujeito. Tudo bem? Essa é a análise que você tem que fazer sempre. Predicativo do objeto. Julgaram o acusado inocente. Julgaram. Quem julgaram? Não sei. Né? Já, o sujeito aqui nem aparece. Está no plural aqui, está na terceira pessoa do plural. Sei que é um sujeito indeterminado. Julgaram o quê? O acusado é o meu objeto. Inocente está classificando, está caracterizando o meu sujeito ou o meu objeto? O meu objeto. É um adjetivo do meu objeto. Então, por isso, predicativo do objeto. Depois, vamos falar de complemento nominal. Quando eu falei para vocês em objeto, lembrem-se, são complementos verbais. Objetos são complementos verbais. Complemento nominal é aquilo que completa o nome. Eu preciso levar em consideração que virá geralmente ligado por meio de uma preposição e o nome que está completando ali, o nome que eu estou completando será um nome abstrato, um substantivo abstrato. Então, é dependente de algo para que exista. Olha só, tenho muito medo de altura. O medo é um nome abstrato? Sim. O de altura está completando o medo? Ok, eu não tenho medo de qualquer coisa, eu tenho medo de altura. Medo é um nome abstrato, tem uma preposição? Tem. Então, o nome desse termo é complemento nominal. A decisão foi favorável ao réu. Ser favorável ao réu vai depender de alguma coisa? Vai. Vai depender da decisão do juiz, né? Então, favorável aqui é um nome que é abstrato. Ao réu é uma expressão que completa favorável? Sim, não pode ser favorável a qualquer coisa, né? Ao réu é uma expressão que começa com preposição? Sim, então por isso que eu tenho um complemento nominal. Meus amigos têm loucura por futebol. Loucura é um nome abstrato? Sim, né? Vai depender de uma pessoa ou de outra ter loucura por algo. Por futebol é um nome que está completando o sentido de outro nome? É uma expressão que completa o sentido de outro nome? Sim, né, gente? É iniciada por preposição? Sim, então por isso que é um complemento nominal. Tem que analisar se compreende todos esses quesitos, tá, galera? Porque assim você saberá se é um complemento nominal. Finalizando os termos integrantes da oração, eu tenho o agente da passiva. O que é um agente da passiva, professora? É o termo, uma palavra que indica ali o ser que praticou ou que está praticando aquela ação nas orações. A oração vai aparecer sempre em voz passiva, precisa lembrar disso. A lição foi feita pelo aluno, voz passiva. Na voz ativa ficava como? O aluno fez a lição. O objeto vai indicar sempre o ser que praticou a ação. Olha só, a lição foi feita pelo aluno. Esse pelo aluno, o aluno não é o meu sujeito aqui de fazer a lição? Sim. Aqui no caso eu tenho a voz passiva. Por isso que esse termo é chamado de agente da passiva, porque eu acrescentei ali uma preposição também e eu estou mostrando quem fez o meu objeto. O ladrão foi encontrado pelos policiais. Como é que ficaria essa oração na ordem direta? Os policiais encontraram o ladrão. Gente, esse termo aqui não é o que praticou a oração? Por que ele não está aqui no primeiro? Por que ele não está aqui na ordem natural das coisas? Por que ele não está sendo mostrado? Porque ele é um agente da passiva, tá? Os dois são agentes da passiva. Agora, analisando os termos acessórios da oração, temos então como termos acessórios o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e também temos o aposto. Adjunto adnominal é um termo que vai caracterizar, determinar ou acompanhar aquele substantivo. Independente da função do substantivo, ele vai estar ali junto, sempre junto. Olha só, minha tia não gosta de bolo. Quem não gosta? Minha tia. Minha tia é o quê? O sujeito. Mas qual é o núcleo do meu sujeito aqui? A parte mais importante do meu sujeito é o nome tia. Minha vai sobrar. Se minha sobrou, minha faz parte do sujeito e também minha será o adjunto adnominal porque está acompanhando o nome, está acompanhando o substantivo tia. O cachorro mordeu a porta de ferro. Cachorro é um substantivo? Sim, por mais que seja que faça parte do sujeito, o cachorro é um substantivo. E o está fazendo o que aqui? Acompanhando o cachorro,
tá? Se o o está acompanhando um nome, se está acompanhando o substantivo, independente da sua função, o o então é o quê? Um adjunto adnominal. A porta, gente, do que era feita a porta? De ferro. Vai depender se porta é objeto ou porta é o meu sujeito? Não, vai depender apenas do que está completando. Quem era de ferro? A porta. Completou o sentido do nome? Sim. Esse nome aqui, ele não pode ser abstrato, tá, gente? Porque se ele for abstrato, vamos retomar ao conceito lá do que é um complemento nominal, tá? Então, vamos relembrar. Se ele for abstrato, ele vai se enquadrar em complemento nominal e não em adjunto adnominal, tá? Essa é a deixa aí para que você consiga diferenciar um do outro. A adjunto adnominal faz ali o acompanhamento, a determinação, a característica de um substantivo e esse substantivo é sempre concreto, tá? Não depende de nada para que exista. O que são adjuntos adverbiais? É o advérbio que vai aparecer aqui. Lembra, na análise morfológica é advérbio. Na análise sintática, que é o nosso caso aqui, né, é um adjunto adverbial. Então, se eu tiver um advérbio ou locução adverbial marcando uma relação, uma circunstância ali na minha oração, significa que eu tenho um adjunto adverbial. Olha só, o continente africano é interessante. Beleza, é interessante, mas eu tenho um advérbio aqui marcando o que é muito. A circunstância do muito aqui, então, eu tenho um adjunto adverbial. As fichas foram sorteadas aleatoriamente. Esse aleatoriamente, lembra? Aquela palavrinha que termina com mente é o quê? Advérbio. Se é advérbio, é advérbio lá na análise morfológica. Aqui na análise sintática é chamado de adjunto adverbial. Quando amanhece, a água do mar está fria. O tempo aqui não está sendo marcado? Está. Professora, mas não tem nenhum advérbio aí. Gente, presta atenção. Eu tenho uma locução verbal. Eu tenho duas ou mais palavras que possuem o sentido de tempo. Se eu tenho duas ou mais palavras com o sentido de tempo, significa que eu tenho uma locução verbal lá em análise morfológica. E aqui, análise sintática, eu tenho em um adjunto adverbial, certo? E por fim aqui dos nossos termos acessórios, temos o aposto. É sempre uma expressão, uma palavra que vai fazer o quê? Explicar, especificar ou resumir um termo da oração. Geralmente, tá, gente? Não é sempre, mas geralmente será o termo anterior a ele. E sempre virá entre vírgulas, lembra disso? Sempre virá isolado. Olha só, meu nome, Amanda, está na lista. O que está na lista? O meu nome. Qual é o meu nome? Amanda. Amanda não está explicando o termo anterior? O meu nome? Então é aposto. Maria, mãe de Andréia, chegou cedo. Quem é a mãe de Andréia, gente? Maria. Vejam, os termos estão entre vírgulas e estão explicando, resumindo o termo anterior. E agora vamos analisar o diferentão, o bonitão, né? O chamado vocativo. O que é um vocativo? O vocativo não faz parte, tá, gente? Por mais que alguns gramáticos cismem em dizer... Tem uma bela discussão aí se ele faz parte dos termos acessórios ou dos termos integrantes, tá? Da oração. Mas, por enquanto, né, pela gramática, ele não faz parte de nada disso. Ele está deslocado, ele está fora. Ele é analisado separadamente. Ele é um chamamento, é uma invocação, é utilizado para chamar o outro, ok? Quando eu falo assim, ó, por exemplo, meu amigo, me mande notícias. Eu não estou chamando o meu amigo? Não é diferente de falar assim, ó, meu amigo me deu notícias. É uma fofoca. Agora, quando eu falo assim, ó, meu amigo, me mande notícias, eu estou chamando o meu amigo para participar daquilo. Mas, claro, pode ser também um nome próprio. Olha só, posso me retirar agora, Paulo? Não chamei o Paulo para perguntar para ele se eu posso me retirar? Então, eu tenho também um vocativo. Quando eu falo também, ó, atenção, crianças, ou só crianças, eu tenho um chamamento. Por isso que é chamado de vocativo, ok? Isso é fácil, né? Vocês conseguem distinguir aí com a maior facilidade. Galera, espero que tenha dado para entender, tá? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, manda mensagem. Aproveita para se inscrever no meu canal também, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima aula.